Beleza, galera? Vamos de CPC 07 neste vídeo iniciar o estudo então de CPC 07, subvenção e assistência governamentais. Pronunciamento bem interessante, bacana de estudar, não é um negócio altamente complexo, são detalhes e alguns detalhes são bem importantes, são os mais cobrados em provas, então dá pra gente direcionar bem aqui no estudo do CPC 07, tá bom? Então vamos com tudo, iniciar o estudo aí do CPC 07, subvenção e assistência governamentais. Então, o alcance do CPC 07, né, sempre nos aspectos introdutórios aí dos pronunciamentos, nós temos aí esse contexto, né, o alcance, o que é o quais são, né, os elementos aí que estão sob o alcance. Então, o que fala lá o pronunciamento contábil? CPC 07 deve ser aplicado na contabilização e na divulgação de subvenção governamental e na divulgação de outras formas de assistência governamental. Tá? E aí ele fala o seguinte, ó, ele não trata da contabilização da assistência governamental ou outra forma de benefício quando se determina o resultado tributável ou quando se determina o valor do tributo que não tenha caracterização como subvenção governamental. Aí exemplos, isenções temporárias ou reduções do tributo sem a característica de subvenção governamental. Isso aqui é muito comum, né? Uma isenção temporária. Aí, né? Tem isenção do IPI para aquela parada, os eletrodomésticos da linha branca, né? De vez em quando aparece isso aí. Então isso aí não é subvenção governamental, tá? Como a permissão de depreciação acelerada, por exemplo. Redução de uma alíquota, né, foi o que eu falei, redução de alíquota do IPI, por exemplo, tá bom? Então não trata a contabilização não deixa de ser aí na semântica, né, do português, uma assistência governamental, mas contabilmente aqui, no raciocínio, né, da norma, isso aí não se enquadra dentro do alcance, tá? Beleza? Então, só para ficar claro isso aí. E aí é importante a gente saber as definições. Essas definições são bem bacanas aí de serem cobradas em provas, tá? Então, é o seguinte, nós temos a assistência governamental, é a ação de um governo destinada a fornecer benefício econômico específico a uma entidade ou a um grupo de entidades que atenda a critérios estabelecidos. Não inclui os benefícios proporcionados única e indiretamente por meio de ações que afetam as condições comerciais gerais. Então veja que a assistência governamental é um benefício econômico específico. Olha, não inclui os benefícios proporcionados única e diretamente por meio de ações que afetam as condições comerciais gerais, tais como fornecimento de infraestruturas em áreas em desenvolvimento ou a imposição de restrições comerciais sobre concorrentes, né? Então, uma imposição lá, né, alfandegária, tarifas alfandegárias para, né, impor aí alguma coisa, né, comercial geral. Outra coisa aqui, ó, fornecimento de infraestruturas em áreas em desenvolvimento, né? Então é muito comum aí nos municípios, né, médios municípios, aquela expansão que está expandindo, né? Principalmente o fomento, né, para indústrias. Aí tem lá a área industrial. Construa o seu pavilhão aqui e você tem lá tantos anos, né, de isenção de tributos, não sei o quê. Então, vejo que isso aí é condições gerais lá da economia daquela regiãozinha, né? Fornecimento de infraestruturas em área de desenvolvimento. Então, um exemplo em uma área industrial, né, a área de desenvolvimento, que é bem comum, é algo que eu acho que seja mais palpável, digamos assim, né, no nosso cotidiano, seria essas áreas, né, de industriais, né? Como é que eles chamam? Distrito industrial lá do município. E porra nenhuma, né? Tem 2, 3 indústrias. Na real, é só a função política, cara. Isso porque eu já analisei aí como auditor, né? O distrito industrial. Putz, eu fiz uma análise que o pórtico do distrito industrial custou 300 mil reais, mais ou menos um negócio assim. Aí era um pórtico lá com um negócio, cara, cabuloso, velho. 300 mil reais pra fazer um pórtico. Então, tipo assim, os caras estavam desviando, né, da finalidade. Cara, qual é a ideia de gastar 300 mil num pórtico do negócio? Não precisa ter pórtico, cara. Põe uma plaquinha ali, distrito industrial, e já era, entendeu? Então, muitas vezes aí acabam, né, desvirtuando a política pública, né? É um distrito industrial. Então,
não se enquadra, né? Mas sem sair, né? Sem fugir do nosso foco aqui, a assistência governamental, então, não inclui aí essas perspectivas, né? Condições comerciais gerais. Isso aqui poderia ser tranquilamente, né? Ser cobrado alguma questão aí nesse sentido, tá bom? E a subvenção governamental? A subvenção é um tipo, né? Olha, é uma assistência governamental. Tá? Então, a subvenção governamental é um tipo, né? Uma espécie do gênero assistência governamental. Tá? Então, é uma assistência governamental geralmente na forma de contribuição de natureza pecuniária, mas não só restrita a esse tipo, né, de contribuição de natureza pecuniária, concedida a uma entidade normalmente em troca do cumprimento passado ou futuro. Ó. Então, a regra aí é que a subvenção governamental sempre tem o quê? Um cumprimento, uma contraprestação em troca, né, daquela subvenção, daquela contribuição de natureza pecuniária. Cumprimento passado ou futuro de certas condições relacionadas às atividades operacionais da entidade. Não são subvenções governamentais, aquelas que não podem ser razoavelmente quantificadas em dinheiro, e as transações com o governo que não podem ser distinguidas das transações comerciais normais da entidade. Então, cara, esses não aqui, já viu que o examinador vai retirar isso aí, né? Então ele vai falar lá, a subvenção governamental nos termos do CPC 07 é uma assistência governamental geralmente na forma de contribuição. Ó, veja que é geralmente, não é, né? Deve ter contribuição de natureza pecuniária. Não, geralmente na forma de contribuição pecuniária, mas não só restrita a ela, concedida a uma entidade normalmente em troca. Se enquadram ainda na definição de subvenção governamental aquelas que não podem ser razoavelmente quantificadas em dinheiro. Alguma coisa nesse sentido, tá? Então, se liga nessa exceçãozinha, ó. Não são subvenções aquelas que não podem ser razoavelmente quantificadas em dinheiro e as transações com o governo que não podem ser distinguidas das transações comerciais. Por que, pessoal, não pode ser razoavelmente quantificadas em dinheiro? É aquela questão, né, da mensuração confiável ali, o quantitativo. Vejo que ele alterou o termo, mas a essência das normas que a gente vem estudando estão ali, cara, concentrada, a essência da contabilidade, o raciocínio contábil. É isso que eu venho batendo, cara, desde lá, né, do cara que chegou no curso, não sabe nada de contabilidade. Eu falo, meu querido, minha querida, é o seguinte, ó, no final tudo vai dar certo. Por quê? Porque muitas coisas estão dentro do que eu denominei lá num vídeo introdutório de raciocínio contábil, tá? E aí quem vem evoluindo e chega nesse nível aqui, né, do curso, que a gente está estudando o CPC 07, que é um detalhe já bem mais específico, consegue ter esse discernimento, que as normas mudam as palavras, mudam as estações, mas a essência sempre permanece nos textos. Então mudam as palavras, mudam as estações, né? É chuva às vezes, é sol, cara, independente aí do pronunciamento, vocês vão ver que sempre essa essência vai estar presente. E aí que fica interessante quando a gente consegue ter esse discernimento lá na hora da prova. Cara, são subvenções, por exemplo, se aparecesse lá na prova, são subvenções governamentais aquelas que não podem razoavelmente quantificadas em dinheiro. O cara que está ligado, mesmo sem nunca ter lido a definição, se ele for pela lógica contábil, cara, a contabilidade precisa ter uma mensuração confiável, precisa ter um valor quantitativamente ali válido, porque senão eu não vou atender o objetivo final da contabilidade de fornecer informações úteis. Então, sabendo a essência, né, dos principais tópicos, quando você chega nesse momento, né, do teu estudo aí, e nós estamos tratando, né, de itens mais específicos, CPC 07, cara, é um pronunciamento bem mais específico, né, não é aquele CPC 25 que é batido, não é um CPC 27 imobilizado que é batido, um 04 intangível, não, cara, é um detalhe bem específico, né, subvenção governamental, então é bem específico. E aí, vocês começam aqui, a gente está fazendo uma leitura, vocês começam a perceber
que a essência dessas normas, elas acabam, né, sendo aplicáveis aqui. Então facilita bastante, né, nesse momento aí do curso. Muito bem. Empréstimo subsidiado. O que é empréstimo subsidiado aí nos termos CPC 07? É aquele em que o credor renuncia ao recebimento total ou parcial do empréstimo ou dos juros mediante o cumprimento de determinadas condições. De maneira geral, é concedido direto ou indiretamente pelo governo, com ou sem intermediação de um banco. Então, por exemplo, lá, né, uma agência financeira de fomento, o BNDES, por exemplo, mas pode, né, ser sem a intermediação de um banco, né? Então pode ser concedido diretamente, né, ou indiretamente pelo governo. Está vinculado a um tributo e caracteriza-se pela utilização de taxas de juros visivelmente abaixo do mercado, ou pela postergação parcial ou total do pagamento referido tributo sem ônus ou com ônus visivelmente abaixo do normalmente praticado pelo mercado. Então isso é o denominado empréstimo subsidiado, tá? É aquele em que o credor, no caso aqui, pessoal, o credor é o quê? O governo, né? Ele renuncia ao recebimento total ou parcial ou dos juros. Por quê? Porque ele tem algumas condições, que é geralmente o quê? Vinculado a um tributo, utilização de taxas de juros visivelmente abaixo do mercado ou postergação parcial ou total do pagamento, né, sem ônus ou com ônus visivelmente abaixo do normalmente praticado pelo mercado. Mas isso aqui, se for cobrar, vai ser alguma coisa bem literal e não é tão assim relevante. Por quê? Porque é muito mais relevante essas duas definições. Então, vou cobrar CPC 07 se eu fosse examinador. Definição, cara, eu cobraria ou assistência governamental ou subvenção governamental. Tanto é que eu não lembro de nenhuma questão cobrando empréstimo subsidiado, tá? Mas saber que está aqui, né, no CPC 07, uma lida uma vez na vida não faz mal a ninguém, né? Subvenção governamental. Muito bem, então a gente vai entrar em detalhes específicos, né, da subvenção governamental. Subvenção governamental, inclusive subvenção não monetária a valor justo. A gente vai ver aí, né, quando é um ativo não monetário, avaliado que é a valor justo. Isso aí já foi cobrado em prova. Então, subvenção governamental, inclusive subvenção não monetária a valor justo, não deve ser reconhecida até que exista razoável segurança de que a entidade cumprirá todas as condições estabelecidas e relacionadas à subvenção e a subvenção será recebida. Então veja, galera, é bem lógico isso, né? A entidade, ela não vai poder reconhecer lá um valor recebido, né? Inclusive uma subvenção não monetária. Então, por exemplo, recebendo um terreno, né? Se ela não ter uma razoável segurança de que vai conseguir cumprir todas as condições estabelecidas, né, na subvenção, e que a subvenção, obviamente, será recebida, né? É uma promessa, o governo me prometeu aqui, né, aquele terreno, então, os caras vão computar isso aí, contabilizar, reconhecer, lançar lá na contabilidade? Não. Então, assim, bem tranquilo, né? Não tem assim, meu Deus, que dificuldade. Não, bem razoável, não é mesmo? Então é o que eu tenho falado, cara, só com o amadurecimento do estudo, quando a gente chega nessas normas mais específicas, não tem muita, meu Deus, que coisa difícil. Não, é bem lógico, né? Vamos lá, alguns pontos aí que eu gostaria de destacar sobre o CPC 07. Então ele fala o seguinte: o simples recebimento da subvenção não é prova conclusiva de que as condições a ela vinculadas tenham sido ou serão cumpridas. Então ele fala isso, olha, mas eu já recebi o valor aqui, né? Ou já recebi o bem, o valor da subvenção. Aí ele fala, olha, não é prova conclusiva de que as condições a elas vinculadas tenham sido ou serão cumpridas. Então sempre quando tem, né, esses nãozinho aqui, o cara adora isso aí, né? O recebimento da subvenção, aí o cara contextualiza. Subvenção governamental, inclusive, não deve ser reconhecida até que exista razoável segurança de que Tá? Ele contextualiza isso aí, né? Fechou. Aí ele fala o seguinte, considerando esse contexto, segundo o CPC
07, o recebimento da subvenção, né, é uma das provas, né, uma das evidências de que as condições a elas vinculadas serão cumpridas e, portanto, é um requisito válido para o reconhecimento da subvenção. Já era, velho. Te enredou e mandou para o espaço. Uma questão altamente difícil que eu acabei de fazer aqui com você. Eu sempre vou estar fazendo essas questões para a gente ir atuando, né? Estudando de uma maneira já mais proativa. Se os caras cobrarem esse tipo de exigência nível NASA aí, a gente vai, por incrível que pareça, se ligar. O simples recebimento de subvenção, então, não é prova conclusiva. Tá? Então, recebimento da subvenção não é prova conclusiva de que as condições serão cumpridas, tenham sido ou serão cumpridas. Bacana isso aí de ser cobrado numa questão nível NASA aí na sua prova. A forma como a subvenção é recebida não influencia no método de contabilização. Olha o não de novo aqui, ó. A forma como a subvenção é recebida não influencia no método de contabilização a ser adotado. Assim, por exemplo, isso é exemplo da própria CPC 07. A contabilização deve ser a mesma independentemente de a subvenção ser recebida em dinheiro ou como redução de passivo. Tá? Cara, fácil aí, né, de fazer uma questãozinha. A forma como a subvenção é recebida influencia no método de contabilização a ser adotado. Nesse sentido, segundo o CPC 07, a contabilização deve ser diferente, né, caso seja recebida em dinheiro ou como redução de passivo. Então, alguma coisa nesse sentido. O tratamento contábil é alterado caso seja recebido em dinheiro ou caso haja uma redução de passivo. Aí, cara, tem gente que nem sabe o que está sendo falado lá, né? E vai falar, cara, faz sentido. Faz sentido, só que não, né? Não influencia. Então, a forma como a subvenção é recebida não influencia. Vamos ver o terceiro ponto aqui que eu trouxe de destaque. O benefício econômico obtido como empréstimo governamental... Só um momento, deixa eu tomar uma água aqui. Agora foi. O benefício econômico obtido com empréstimo governamental por uma taxa de juros abaixo da praticada pelo mercado deve ser tratado como subvenção governamental. O empréstimo deve ser reconhecido e mensurado de acordo com o CPC 48, Instrumentos Financeiros. Tá? Então, o benefício econômico obtido com empréstimo governamental por uma taxa de juros abaixo da praticada pelo mercado deve ser tratado como subvenção governamental. Tá? Deixa eu só fazer um link aqui, porque eu estou estudando com vocês, galera. Isso aqui é altamente específico. Tá? Subvenção, assistência, geralmente forma de contribuição, futuras condições, não pode resolvente. Tá? O empréstimo ele é aquele em que o credor renuncia o recebimento. Então, o empréstimo subsidiado não é uma interpretação, uma dedução lógica aqui. O empréstimo subsidiado é uma forma, né, de subvenção governamental. Porque, olha, com ou sem intermediação, quando o governo, né, ele renuncia, né, por quê? Porque ele põe taxas visivelmente abaixo do mercado. Aí ele vem falar aqui o seguinte, ó, o benefício econômico obtido com o empréstimo governamental por uma taxa de juros, que tipo de empréstimo é esse? Cara, empréstimo subsidiado. Olha que interessante, né? Esse empréstimo aqui é um exemplo de subsidiado, a gente acabou de ver, por isso que até eu voltei ali. Empréstimo subsidiado. Então, o empréstimo subsidiado, ele é uma espécie de subvenção governamental. E, por dedução lógica, além disso, porque a subvenção governamental o quê? É uma assistência governamental, então, cara, é uma assistência governamental. E aí a gente começa a fazer os esquemas, ó. Assistência governamental. Aí nós temos subvenção. Subvenção governamental é uma espécie governamental, é uma espécie de assistência. E o empréstimo subsidiado, subvenção e assistência.
Cara, tudo dedução lógica, né? Possivelmente esse tipo de dedução aqui não vai ser cobrado na sua prova, mas pra gente ir entendendo a norma aqui, tá? Vamos lá. Por que, cara, porque eu falo, não vai cair em prova? Primeiro, nem doutrina, velho, estuda nesse nível que nós estamos estudando aqui. Então, se você pegar um livro, o cara vai copiar e colar isso aqui e vai, entendeu? Vai chover no molhado. Nós não, cara, nós estamos estudando num nível brutal aí, tá? Nós estamos estudando num nível brutal, porque nós estamos interpretando, cara. Isso aqui é um nível de estudo que eu faço com vocês nessas normas mais específicas, que é o que todo mundo deveria, né, fazer nos estudos. Parar, volta. Cara, tá, mas e qual é a ideia aqui? Você vai se questionando, cara. E aí chega lá no final, o teu aprendizado fica aqui muito melhor. Né? Você vai fazendo questão de prova, cara, se ele tirar um não aqui, como que eu faço uma questão disso aqui? É o que eu tô fazendo aqui com vocês. Isso aí é estudar normas num nível avançadíssimo, tá bom? Um nível com uma boa perspectiva, né, estratégica aí, para realmente, quando chegar lá na hora da prova, cara, putz, ficou fácil pra caramba. Sim, né? Por quê? Porque a gente tá questionando, a gente tá relacionando. E aí, se o examinador vir só no basiquinho ali, a gente vai destruir. Se ele vir no avançado, a gente também vai acertar, tá bom? Então, regra geral, o examinador, velho, ele vai fazer o quê? Só vai tirar os não, ele não vai fazer essa contextualização, porque nem ele entendeu a norma. Ou tu acha que o cara vai estudar o CPC 07 lá, subvenção governamental, para fazer uma questão mais elaborada? Dificilmente. A única banca aí que os caras realmente produzem algumas questões muito inteligentes, assim, de pronunciamentos específicos, é a Fundação Getúlio Vargas, a FGV. Aí sim, talvez, né, a FGV. Inclusive, falando em FGV, é a banca que mais gosta aqui de subvenção governamental, é a FGV. Tirando a FGV, dificilmente outro examinador aí vai entrar mais a fundo, tá? Então, o benefício econômico obtido com empréstimo por uma taxa de juros abaixo da praticada no mercado deve ser tratado como uma subvenção governamental. Então, o empréstimo subsidiado, né, é o quê? Uma subvenção governamental. E esse empréstimo, ele é o quê? Um instrumento financeiro, né? Nós temos lá instrumentos financeiros ativos, passivos, então vai ser tratado lá no CPC 48. Vamos ver então a primeira questãozinha de prova aí. O recebimento da subvenção caracteriza prova conclusiva de que as condições a ela associadas sejam cumpridas. Cara, eu juro para vocês, juro, que eu não lembrava da questão. Eu monto aqui e não lembrava da questão, até porque fazia um bom tempo que eu não gravava vídeo do CPC 07. E nem sei se eu gravei, cara. Se eu gravei foi um bom tempo atrás aí, tá? E eu não lembrava da questão. Cara, o cara cobrou aquilo ali, ó. Recebimento subsídio. Agora ficou fácil. Sinceramente, cara, eu não lembrava que tinha já sido exigido isso aí. Mas tá aí, cara, é isso que eu falo, estudar com inteligência, né? Recebimento da subvenção caracteriza a prova conclusiva. Porra nenhuma, né? Olha lá, ele tirou os não, cara, é isso que o cara faz. O examinador, ele não quer, ele quer vida boa. Recebendo a subvenção caracteriza a prova conclusiva de que as condições associadas sejam cumpridas, não importando o método de contabilização a ser adotado, a forma como a subvenção é recebida. Assim, o reconhecimento da receita de subvenção, no momento do seu recebimento, será admitido independente do cumprimento das condições necessárias à sua efetivação. Então, o que fala lá o CPC 07? Que a subvenção governamental não deve ser reconhecida até que exista, né, todo aquele contexto, segurança razoável, e que ela será recebida. O simples recebimento da subvenção não é prova, não é. Cadê? O recebimento da subvenção caracteriza a prova. Não é prova. Não é. Prova conclusiva de que as condições associadas sejam cumpridas, tá? Beleza. Então, errado. Olha aí, ó. Os itenzinhos. Simples recebimento. A forma como a subvenção é recebida não influencia no método. Daí ele colocou lá. Não importando no método da contabilização. Aí tá tudo bem, né? A forma que a subvenção é recebida. Assim, o recebimento da receita, no momento do seu recebimento, será admitido independente do cumprimento das condições. Assim, por exemplo, a contabilização será mesmo independente de subvenção ser recebida de dinheiro ou com redução. Tá? Então, trocou mesmo aqui o primeiro não. Tá?
Vamos lá, despenca na prova. Cara, quando tem essa corujinha aí, você já sabe, mas não custa lembrar, mesmo sendo um audaz detonador de CPCs, que é fundamental você se ligar. Né? Alerta, corujinha, despenca na prova. Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar. O que significa isso? Receita ao longo do período confrontada com as despesas. Cara, isso aqui é o princípio da competência. Então, o princípio é o regime. Né? Vamos botar regime, que é o que as normas utilizam aí. Regime de competência. Olha o regime de competência aqui. Implicitamente, nesse ponto, e eu acho que eu coloquei aqui no próximo slide, ele expressamente, ó. Tá? Vamos ler de novo? Uma subvenção governamental deve ser reconhecida como receita ao longo do período e confrontada com as despesas que pretende compensar, em base sistemática, desde que atendidas as condições do pronunciamento. A subvenção governamental não pode ser creditada diretamente no patrimônio líquido. Tá? Não pode. Isso aí antigamente era. Eu acho que eu coloquei aqui, ó. Isso, ó. Antes da Lei 11.638, que alterou a 6404, as subvenções para investimento eram registradas como reserva de capital, onde? Lá no PL. Hoje, tanto a lei como o CPC prevêem o trânsito da subvenção pelo resultado. É claro que essa lei aqui alterou, por quê? Porque ela preparou, essa lei aqui, preparou o terreno para a convergência internacional das normas, para a convergência. Então, por isso que já está previsto lá na lei. O que os caras pensaram? Caramba, velho, tá tudo errado. A lei 6404 fala que é no PL. E lá a norma tá falando, olha, não pode no PL por causa disso, disso e disso. E aí os caras, putz, velho, precisamos alterar esse ponto. Cara, a lei não fala, né, em demonstração lá, cara, vamos alterar. Demonstração dos fluxos de caixa, vamos preparar o terreno. Então essa 11.638, ela preparou o terreno. Cara, não fala lá do teste de recuperabilidade. Caramba, velho, vamos colocar aqui. Não tem nada a ver aquilo lá. E daí eles fizeram um monte de alterações, tá? Inicialmente. Aí passou 2 anos e viram assim, putz, cara, faltou também essas e essas alterações. Aí lá em 2009 eles alteraram de novo. Tá? Isso é o processo de convergência. Mas nesse ponto eles já se ligaram. Que tipo assim, velho do céu, nossa lei tá tudo errado, meu. As normas internacionais estão falando X e a nossa lei tá Y. Vamos precisar alterar isso aí. E aí eles colocaram lá na lei também. Por isso que tanto a lei como o CPC. Sim, porque o CPC é só a transcrição da lei, da norma internacional, tá? Então, o que diz lá o CPC 07? Ó? É fundamental pelo regime de competência que a receita de subvenção seja reconhecida em bases sistemáticas e racionais ao longo do período necessário e confrontada com as despesas correspondentes. Assim, o reconhecimento da receita de subvenção governamental no momento de seu recebimento somente é admitido nos casos em que não há base de alocação da subvenção ao longo dos períodos beneficiados. Tá? Então, somente se não a base de alocação. Se não, segue lá o regime de competência apropriado, né, numa base sistemática e racional ao longo do período necessário. Tá bom? O que mais que eu trouxe aqui? Enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita com subvenção na demonstração do resultado, a contrapartida da subvenção governamental registrada no ativo deve ser feita em conta específica do passivo. Que conta é essa? Receita diferida lá no passivo, a gente vai ver aí na frente, fica tranquilo. Né? Toda a contabilização a gente vai ver aí na frente. Então, enquanto não atendidos os requisitos para reconhecimento da receita, isso vai para onde? Vai para passivo. Passivo. Então, a contrapartida registrada no ativo vai ser feita em conta específica do passivo. Beleza? Então, subvenção governamental aqui, tanto monetária como não monetária, reconheci ali, né, aquele valor ou aquele bem no ativo, só que, cara, tem que fazer isso, isso e isso. Aí o que é isso, isso e isso? São obrigações. Computa onde? Lá no passivo receita diferida. À medida que vai cumprindo as restrições de uma base sistemática, há uma etapa dos projetos, a gente vai dividir o projeto em tantas etapas. Isso é uma base sistemática. Terminei a etapa 1.
Beleza, governo? Ao governo, vou verificar. Não computarás a receita ainda, tá bom? Aí os caras ficam se fazendo, vão lá. Tá bom, etapa 1, ok. Beleza, receita, vou computar a receita. E dá baixa lá, debitou passivo e creditou receita. Todo bobo. O meu resultado está aumentando, tá bom? Etapa 2, isso é uma forma de base sistemática, tá? Simbora. A subvenção relacionada a ativo depreciável deve ser reconhecida como receita ao longo do período da vida útil do bem e da mesma proporção. Então ele está falando o seguinte, olha, cara, a regra é seguir uma base sistemática. Olha, se a parada é depreciável, se é um ativo depreciável, faz o seguinte, você reconhece como receita ao longo do período da vida útil do bem e na mesma proporção de sua depreciação e nós vamos ser felizes, tá? Então, sei lá, vamos imaginar aí que foi um veículo, né, um ativo não monetário, computou pelo valor justo lá. Só que é o seguinte, cara, eu vou te dar esse veículo aí, só que é o seguinte, você precisa, né, fazer isso com o veículo, tá bom? Transportar, não sei o que lá, sei lá, algumas coisas nesse sentido. Então, são as condições atreladas àquele veículo. Então, computou o veículo, né, valor justo, a gente vai ver aí na sequência. E aí, como que você vai reconhecendo a receita? Aí os caras já te deram a mão aqui. Faz o seguinte, na mesma proporção da depreciação, você vai computando a receita lá. Bacana, né? Show de bola. Então, a subvenção relacionada ao ativo depreciável ser reconhecido como receita ao longo do período da vida útil do bem na mesma proporção. Tá feita aqui assertiva, cara. Isso aqui é uma assertiva de prova. Tá pronta aí para cair na sua prova. A subvenção governamental relacionada a um ativo depreciável deve ser reconhecida como receita ao longo do período da vida útil do bem e na mesma proporção de sua depreciação. Tá feita a questãozinha aí, tá? Vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos dar um break e na sequência a gente vai resolver essa questãozinha e ver o que os caras estão cobrando, tá bom? Show de bola? Então já esquentamos os motores e é isso, cara. Jornada bacana aqui de CPC 07. No final não vai sobrar nada, né? Não vai ter, né, graça as questões de CPC 07. Por quê? Porque a ideia é a gente vai destruir tudo, né? Nós vamos detonando todos os pronunciamentos. Essa é a ideia. Então, chegou a vez, né, do CPC 07 ser detonado, como nós já fizemos aí com outros. Forte abraço, bons estudos e já a gente retorna. Valeu!